Olá, Paulo, boa noite. Oi, Mi, tudo bom? Bem, seja muito bem-vindo. Bom, quero agradecer muito a parceria aqui que a gente tem, né, com a Livraria da Tarde, com a Rádio Cultura de Curitiba. Os nossos encontros, eles ficam disponíveis depois no nosso canal do YouTube, no Mais Ainda, Psicanálise, Literatura e Política, no canal da Livraria da Tarde e no site da Rádio Cultura de Curitiba em webséries. Bom, agradeço muito a parceria da Patrícia, que me convidou para a curadoria do projeto nesse ano, ou mais ainda já acontece desde 2014, e aí nesse ano eu vim somar nessa parceria. Quero agradecer muito o Paulo ter aceito esse convite, é uma pessoa com quem eu tenho uma honra de conversar, você sabe o quanto que eu admiro aí o seu trabalho, né, um companheiro do Fórum do Campo Lacaniano, da rede do núcleo de pesquisa, né, de sociedade da PUC de São Paulo. Eu vou fazer uma aberturinha para a gente começar. A origem do termo necropolítica parte da obra do filósofo, teórico político, historiador e intelectual camaronês Attili Mbembe, nascido na República dos Camarões. Atualmente é professor de História e de Ciências Políticas em Joanesburgo e numa outra universidade nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como estudioso da escravidão, da descolonização, da negritude, autor, entre outros, né, do livro Necropolítica de 2011. Para ele, a necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar aí populações. Esse deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. O corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante, devido ao parâmetro definidor primordial da raça. Relacionou o discurso de poder vindo do Foucault a um racismo de Estado presente nas sociedades contemporâneas que fortaleceu essa política de morte, a necropolítica. Então, pensando aí, partindo ainda dessa definição sabidamente superficial aí do conceito, a gente precisa considerar o quanto que a psicanálise precisa se envolver no estudo e nas discussões de raça e de classe. E aí, para esta conversa tão importante, a gente traz o Paulo Bueno nessa noite, mestre e doutorando em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Psicanálise e Sociedade e integrante da Rede Clínica Pretas. Então, muito bem-vindo, Paulo. Boa noite a todas e a todos. E, de fato, eu concordo contigo, Michele. Acho que é essencial, no momento em que a gente vive, desde a psicanálise, podermos entrar em interlocução com outros campos, e aqueles campos que, no que diz respeito à análise política, podem contribuir para que a gente possa, de uma certa maneira, situar onde a psicanálise e os sujeitos que os psicanalistas se propõem a atender se encontram nesse momento. Sim, muito importante. A Colette Soler, recentemente, na live que ela fez junto com Antônio Kné, ela falou algo que, de uma certa maneira, já está no radar dela há um tempo, mas que ela colocou de uma maneira muito clara, que é pensar o significante mestre da atualidade, e por significante mestre a gente entende em suas funções de ordenamento, funções de legibilidade de um tempo, de uma época, de uma sociedade. Ela define o significante mestre de nossa época como sendo a morte. E se a morte é o significante mestre do nosso tempo, com
uma de suas funções sendo a legibilidade, aquilo que possibilita fazermos análises, interpretar a sociedade contemporânea, me parece bastante oportuno que a gente possa se debruçar sobre um conceito como o de necropolítica. Sim, acho que é super importante, né? A gente pensar que a psicanálise tem muito a ver com isso, né? Uhum. Sim, exatamente. E tem algumas coisas, né, que eu acho que dá para a gente somar nessa conversa a respeito do Mbembe, do próprio conceito de necropolítica. Ele é um conceito que vem sendo falado bastante nos últimos anos, tem sido muito discutido, muito debatido, produções acadêmicas vêm sendo feitas em torno desse conceito, muitas discussões e conversas que a gente acompanha. Tem muitas discussões que eu acompanho que eu acho que são interessantíssimas, muito produtivas, e outras tantas que, de uma certa maneira, me incomodam um pouco, quando localizam o Achille Mbembe exclusivamente como um comentarista do Foucault. Naturalmente, o conceito de necropolítica ele se desenvolve a partir da biopolítica Foucaultiana. Entretanto, é preciso que a gente avance um pouco mais nessa leitura para não correr o risco de utilizar como referência e como referência única a sua ligação com um certo tipo de pensamento que é o pensamento europeu. Isso eu falo pelos riscos que isso produz de a gente acabar apagando o que há de original na contribuição desse autor e o que há de original na contribuição do seu conceito. Eu entendo, e não só eu, o próprio Mbembe, ele se declara como, mais do que Foucaultiano, ele se declara como fanoniano. E acho que isso não é um detalhe que fica à parte. Principalmente quando a gente vai fazer uma articulação com o campo psicanalítico. Bom, por quais motivos? Primeiro que o Achille Mbembe, ele é um autor complexo, que tem uma conceitografia bastante sofisticada, e quando ele se autoproclama fanoniano, ele nos dá uma linha de leitura, ele nos dá um guia para a gente poder percorrer a sua obra. E eu entendo essa autodesignação como algo muito parecido quando Lacan se designa como ainda sou freudiano. Em qual sentido? De que há nos desdobramentos, né, nessas descobertas do campo lacaniano, uma continuidade, as questões que o Lacan propõe são questões que estão articuladas àquilo que foi proposto pelo Freud anteriormente. É desse campo que nascem as questões com as quais o Lacan vai ter que se haver. Da mesma maneira, as questões com que o Mbembe tem que se haver, quando ele vai propor o conceito de necropolítica e todos os outros conceitos que ele trabalha, tem uma ligação bastante íntima com a obra do Fanon. Bom, então acho que esse é um dos motivos que me leva a insistir de que a gente não pode esquecer que o Mbembe se autodeclara fanoniano. Existe um outro motivo, que não é qualquer Fanon. O Fanon do Achille Mbembe é um Fanon que tem uma certa... está ligado a uma certa episteme, a leitura que ele faz. Não é o Fanon psiquiatra ou o Fanon revolucionário. Ele articula clínica e política. O Fanon de Mbembe é uma articulação clínica e política. E ele vai ler o Fanon, inclusive nos seus conceitos, que são considerados mais do campo sociopolítico, como conceitos clínico-políticos. A própria violência
que a gente vai precisar, né, se debruçar sobre esse conceito para poder entender minimamente do que se trata a necropolítica, a própria violência em Fanon é uma violência que nasce daí. Não dá para pensar o fenômeno de violência colonial excluindo a dimensão clínica. O que significa que, se há uma dimensão clínica, há também um conceito de sujeito. E o sujeito do qual o Mbembe trata, o sujeito de Fanon, é um sujeito dividido. Não é uma equivalência ao sujeito de Lacan, mas a gente sabe que Fanon se inspirou tanto na obra freudiana como lacaniana. E o próprio título, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, fala de uma radicalidade aí, de uma radicalidade de um conflito que não pode ser traduzido simplesmente como representação de papéis. Existe ali uma cisão. E esse sujeito cindido é o sujeito que está no interior dessa dinâmica de violência da necropolítica, que é uma violência soberana. Bom, esse sujeito, ele tem duas características, destaca-se duas características. Uma dessas características é a sua relação colonial, ou seja, a sua relação consigo próprio e a relação com o outro tem um atravessamento colonial. Existe uma outra característica que é o sujeito que se liga, que sofre a violência soberana, a violência colonial, é um sujeito que passou por uma experiência de trauma. E o trauma aqui não é um trauma originário de uma neurose, mas um trauma de guerra. Então, bom, estou passando aqui por alguns conceitos que são caros também à psicanálise, né? No sentido de entender um pouco. E é importante você trazer localizar bem isso dele dizer, né, que ele é fanoniano aí, porque é uma coisa interessante que quando eu fui fazer aí umas pesquisas para hoje, assim, do que se fala dele, é interessante observar que em quase todos os lugares traz a questão do Foucault. Né, de que ele é um estudioso do Foucault e aí começa a falar primeiro do Foucault para depois falar dele. O que parece aí uma ideia, né, que eu me lembrei de um pedaço de uma música do Bach Exu do Blues, que ele diz, né, que tudo que era... Eu até peguei aqui para não errar, que tudo que era preto e era do demônio, e depois virou branco e foi aceito, ele vai chamar de blues. Que é um pouco essa cultura de que a gente tem lutado tanto e tem ouvido falar tanto da questão da gente trazer literaturas que não sejam só essas, né, eurocêntricas, mas aí aparece essa, mas com um fundo aí de uma... quase que justificando, olha, ele é muito bom porque é um estudioso do Fanon. E aí o quanto que se perde mesmo da contribuição dele, né, do que ele trouxe aí para a discussão. Exatamente, é exatamente esse o ponto, né, que acho que a gente precisa problematizar. E falo isso porque eu próprio caí nessa cilada. Como você sabe, enfim... A gente tem muitos diálogos, né? E eu trabalho bastante com um autor italiano chamado Giorgio Agamben. E quando eu li pela primeira vez o Achille Mbembe, eu comecei a observar naquele texto muitas correspondências com o texto do Agamben. E, de fato, eu acho que tem um caminho que é percorrido por ambos até um determinado momento. Existe aí uma crítica a Hobbes, a essa ideia de que há o Estado civil e há o Estado de natureza, e existe uma radicalidade da separação entre Estado civil e Estado de natureza em Hobbes. Existe uma crítica de que essa é a ficção que sustenta
a modernidade. Essa é a ficção que sustenta o Estado moderno, a ficção que sustenta atualmente o neoliberalismo, que sustenta as violências que são perpetradas contra determinados segmentos da população. E o que na realidade a gente observa é que há um estado de exceção permanente. Não há uma separação entre Estado de natureza e Estado civil. Eles se imbricam em uma zona de indistinção, e nessa zona de indistinção, para alguns corpos, é necessário a atualização contínua de uma violência soberana. E a minha primeira leitura foi dessa forma. Eu demorei para poder chegar e admitir que, não, mais do que um paralelo, ele faz algumas operações, algumas distorções que são fundamentais. No estado de exceção agambeniano, a figura objeto de violência que emerge é a do homo sacer. E ele constrói essa figura, ele resgata essa figura do direito romano, porque a ideia do italiano é exatamente poder trazer a um primeiro plano os aspectos jurídicos e políticos. Essa expulsão do campo do direito e do campo da política. Aquele que é destituído do seu estatuto político, do seu estatuto de cidadão na modernidade, né? E que também é totalmente desprotegido do campo legal. E ao mesmo tempo ele é recapturado por esse campo para poder sofrer a violência soberana. Através de uma discursividade do direito, é possível realizar uma violência soberana sobre esses corpos. Através de uma discursividade de politização, é possível também realizar essas violências. Bom, esse deslocamento que é realizado pelo Achille Mbembe é um deslocamento que ele inclui a ideia da colonização, ou seja, tem uma continuidade aí. Não adianta a gente pensar exclusivamente nos horrores que foram praticados na Segunda Guerra Mundial e a partir daí, dos campos de concentração, a gente vai entender uma violência absoluta, mas não, isso sempre ocorreu desde o início do sistema de escravização e, mais do que isso, além de pensar o colonialismo também como uma produção necropolítica, uma produção de estado de exceção, também poder pensar o sujeito que sofre essas violências. Naturalmente precisa de todo um aparato jurídico para poder fazer essa expulsão do campo do direito e a sua recaptura para que se possa atualizar as violências, mas também só a expulsão do campo jurídico-político não é suficiente para poder definir o que seja essa dominação absoluta. No texto da Necropolítica, ele vai afirmar: o escravo, ele é o protótipo, ele é o sujeito emblemático dessa violência. Por quê? Ele foi destituído da política, ele teve uma outra perda, que foi a perda do próprio lar, e para o próprio lar a gente pode pensar desde a retirada, né, da África, ou da submissão dos indígenas aqui no nosso território, até contemporaneamente o proletário na sua casa, os trabalhadores sem teto, por exemplo. Tem uma destituição do lar, então, e tem também uma destituição dos direitos sobre o próprio corpo, que ocorria na escravidão e, em certa medida, também acontece toda vez que se implementa a violência de um estado de exceção. Então, ele vai trazer uma outra figura, que é essa figura do escravo. E mais do que somente o escravo, ele vai pensar, de fato, no negro. O negro como aquele que inaugura esse processo de violência necropolítica, inaugura no sentido de... inaugura enquanto objeto, né, dessa violência, mas também o negro na contemporaneidade, não apenas como sujeito racializado, mas nessa extensão contínua
de grupos e segmentos que podem sofrer a violência necropolítica. Então ele acaba sendo uma figura, uma imagem que define tanto as políticas como as subjetividades. Porque o grande objetivo de todos hoje é não ser o negro ou não ser confundido com o negro. Tanto racialmente, aqui no Brasil, mas, bom, a depender do país, você não vai querer ser o negro por ser árabe. Não vai querer ser o negro por ser mulher, inclusive aqui no Brasil. Não vai querer ser o negro por uma outra série de situações ou estigmas, né? E isso constitui as subjetividades. A subjetividade de uma fuga contínua do que é ser o negro. Como eu já havia mencionado, o conceito de necropolítica ele se articula à ideia tanto do capitalismo, um capitalismo que nasce desde o colonialismo, mas também a versão atual do capitalismo, que é o neoliberalismo. De tal modo que ser o negro, essa figura, é estar no lugar de uma não produtividade. Não porque o negro tenha sido improdutivo durante os séculos, mas ideologicamente esse é o lugar das massas indesejáveis, das massas que vão ser excluídas pelo neoliberalismo. E necropolítica basicamente trata da possibilidade de extermínio das massas indesejáveis constituídas pelos negros. Uhum. Enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando aqui... Eu só vou fechar a porta aqui, mas eu estou te escutando, tá bom? Tá. Tô te ouvindo. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando, né, essa questão de como se traz muito... Vou trazer outra música, né? O Emicida tem numa das músicas dele, que agora eu não vou me lembrar qual é, ele diz assim, né? A dor dos judeus choca, a nossa gera piada. E não é tão incomum, se a gente pensar, o quanto que se tem aí de investimento e tudo na questão da história aí, né, dos judeus, e que sem dúvida nenhuma não tem nenhum objetivo de comparar sofrimento, enfim, a gente sabe o quanto que isso é impossível. Mas o quanto que se tem de investimento, de produção, de produção cultural, inclusive, sobre toda a história, sobre toda a questão do Holocausto, o quanto isso traz uma penalização, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem sempre, remeterem a esse período da história como algo do horror, algo que foi tão difícil, e aí fala da questão dos trens, né, dos campos de concentração, mas não é tão comum as pessoas fazerem a mesma reflexão em relação a todo o período de escravização, em que tem algumas questões aí que eu acho que são muito próximas, inclusive, né? A questão dos navios, da desumanização, quando se fala dos campos de concentração, mas o que foram as senzalas, e de um período histórico muito maior, inclusive, né? Anterior e muito maior. E que não é comum ver as pessoas fazerem essas reflexões, né? E eu acho que é importante também a gente trazer isso para a discussão. Mais uma vez, sem querer comparar ou dizer que uma dor é maior do que a outra, a gente não tem a menor intenção de fazer isso, mas de pensar um pouco quanto que também está enraizado, sobretudo aqui no Brasil, essa questão da dificuldade de reconhecer até a própria dor, até a própria história, eu diria. Uhum. De fato, eu concordo contigo. Eu concordo contigo e, bom, avaliando a nossa história, ela é uma história que tentou a todo momento apagar o que houve. E desde o início, a política de branqueamento aqui em São Paulo, no final da década... São Paulo, no Brasil, né, mas acho que ficou muito marcado aqui em São Paulo, no final do século XIX,
e no início do século XX, era uma proposta declarada de conseguir, através da miscigenação, um clareamento gradual da população, até que, em um cálculo que era feito de décadas, né, 7, 8 décadas, conseguir branquear completamente a população. Bom, e de uma certa maneira, e foi uma política, não é que foi simplesmente uma ideologia, foi uma ideologia, obviamente, foi um ideal, mas foi também uma política, o que significa investimentos massivos para a chegada de europeus, portugueses, italianos, em sua maioria, mas também uma política de emprego, de empregabilidade. Quem pode ter as terras, quem vai trabalhar, uma ideologia de uma capacidade técnica maior por parte dos europeus para o trabalho com a agricultura, o que é um absurdo, porque durante 3 séculos de escravização, os negros eram hábeis para a agricultura, e a partir do momento em que ela é abolida, já não são mais hábeis para tanto. E essa política, ela tem uma característica bastante importante para a gente poder pensar a ideia de necropolítica, que é, ali, no começo do século XX, foi o início da precarização de trabalho do negro. O início dessa precarização de trabalho em que ele foi colocado de lado e pela primeira vez se construiu sobre o negro o ideário, a ideologia de uma improdutividade. E daí a ideia de vadiagem, as leis de vadiagem, as perseguições, a impossibilidade de você fazer qualquer tipo de manifestação cultural em um espaço público, porque você era perseguido, a necessidade de você comprovar que trabalhava. E acho que isso marca a vida dos negros periféricos durante todo o século XX. O quanto a carteira de trabalho, depois que ela foi inventada, era como se fosse o documento que te livraria, uma vez que você fosse abordado pela polícia, a polícia soberana, de ser tomado como esse improdutivo, de ser tomado como o negro nos termos mbembianos. Bom, isso se mantém até hoje. Talvez tenha alguns pequenos deslocamentos, os anos de 2000, 2010, com as políticas afirmativas. Essa carteira de trabalho mudou para alguns, não para muitos, né? Mas para alguns. Começou a ser a carteira de estudante, se você vai ser pego no seu bairro, numa batida policial, a carteira de estudante vai te proteger. Olha, não sou improdutivo, eu não sou o negro, apesar da cor da minha pele. E atualmente, com o desmonte das políticas públicas, das políticas afirmativas, me parece que o que nos espera é que esse comprovante de que não sou o improdutivo acaba sendo o isopor do iFood e do Uber Eats. É o que me possibilita andar de bicicleta em determinados bairros sem ter o meu corpo tomado por uma violência extrema. Ou seja, sempre é necessário ter que provar alguma coisa. E nisso, acho que dá para a gente entrar em um aspecto que ele trabalha bastante em necropolítica, que é a ideia de que a necropolítica necessariamente significa que é preciso entrar em contato com o discurso da morte. Ele fala que existem 2 vias. Por um lado, aquilo que ele chama de lógica do martírio, e de outro lado, a lógica da sobrevivência. A lógica da sobrevivência basicamente preciso sobreviver acima de tudo. Tenho que sobreviver a qualquer custo. Tenho que sobreviver a qualquer custo significa não posso ser confundido com esse sujeito emblemático das violências que é o negro. Quando se tem recursos, é um pouco mais fácil você fugir dessa situação emblemática. Quando você é branco e homem e heterossexual, é um pouco mais fácil você fugir de ser colocado, né, no lugar dessa figura. Quando não, você precisa dar um jeito.
E é exatamente aí que tem a passagem para a lógica do martírio. Não é exatamente assim como o Mbembe trabalha, mas eu acho que para poder dar fluidez à nossa discussão, eu vou pular as definições conceituais dele para já pensar aquilo que eu estou desenvolvendo em cima disso. Que tem uma passagem. A gente sai dessa lógica da sobrevivência e vai para a lógica do martírio. Para que eu possa continuar sem ser a vítima dessas violências, a minha saída é poder trabalhar até a morte. Seja entregando comida, seja me arriscando em cima de uma bicicleta, seja estudando diuturnamente para conseguir os meus títulos de pós-graduação, seja, uma vez que eu conseguir um determinado cargo em uma empresa, trabalhar durante toda a madrugada, e literalmente, em frente ao meu prédio, tem um prédio comercial, que a galera trabalha de madrugada, eu vejo pela minha janela, assim, 1, 2 da manhã a galera trabalhando. Então é esse sujeito que defende um discurso de produtividade, mas por trás existe na realidade uma lógica de sobrevivência. A Colette Soler, para a gente trazer aqui para o campo psicanalítico, curiosamente no Adventista do Real, foram seminários que ela deu durante acho que o ano de 2016 e 2017, ela também vai fazer uma distinção entre uma lógica do mártir e a lógica da sobrevivência. Quanto à lógica da sobrevivência, a conclusão é a mesma, que é a mesma do Mbembe, né, que fazemos tudo para viver, para poder sobreviver, é como se só isso importasse hoje em dia. E a lógica do martírio, ela vai falando como nas guerras anteriores havia algo além da sobrevivência. Era possível se apegar a semblantes, outros, com os quais eu enfrentaria a morte sem o temor que a contemporaneidade tem. Que eram, enfim, semblantes que funcionavam de uma certa maneira como uma armadura simbólica contra a morte. E hoje em dia já não temos mais esses significantes, mestres, unificadores, que possibilitem que a gente tenha um outro tipo de relação com a morte que não seja a sobrevivência. Já não há mais semblantes dessa ordem. Eu estava pensando enquanto você falava aqui que é interessante, né, quando a gente às vezes ouve dizer, não, mas as coisas estão mudando, estão melhores, né? Você traz aí a questão da carteira de trabalho, né? No início, né? No início do século XX, como algo que garante aí que, bom, eu não sou este negro, né, caracterizado como improdutivo, mas o quanto, de fato, como você foi trazendo, a gente vive isso hoje, né? Uns meses antes da pandemia, não sei se você se lembra dessa notícia, de um garoto que foi para um show. E aí ele perdeu todos os documentos no show, e aí ele põe no Facebook lá, enfim, se as pessoas encontraram, e ele vai descrevendo o que tinha ali. Então, a carteira de trabalho, o crachá do trabalho, a carteirinha da faculdade, e alguém faz uma crítica de por que é que você sai com tudo isso de documento para um show. E ele diz, porque eu preciso comprovar que eu trabalho, que eu estudo, para eu não ser agredido, para eu não ser preso, para eu não ser morto. Se a gente lembrar um pouquinho antes, aquele garoto, salvo engano, acho que é Vinícius o nome dele, aquele garoto que foi assassinado na favela da Maré, em que ele diz, né, para a mãe, mas eu estava de uniforme. Porque aquilo é o que garantiria que, bom, para não ser confundido ali com os outros garotos, como se eu tivesse direito de matar os outros, né? Mas como uma proteção, o uniforme. E o quanto isso é de agora, né? A gente vive isso hoje, todos os dias, assim. E é o que você falou, né? A coisa da bicicleta, do isopor, do iFood, do Uber Eats, para garantir que, olha, estou andando de bicicleta aqui, estou de moto aqui, mas estou trabalhando. Exato, porque não é exclusivamente uma morte de fato.
enquanto extermínio da vida. Tem essa dimensão que é colocada, mas tem a dimensão psicológica também. As subjetividades, elas se constroem com o temor dessa morte. Poxa, olha o tamanho da violência, né? Eu estava de uniforme, eu tentei entrar dentro dessa lógica, mas não consegui. Essa necessidade que estamos impelidos a tentar entrar nessa lógica para não morrer é o que o Achille Mbembe chama de atmosfera de morte. A gente vive uma atmosfera de morte, a gente respira morte o tempo todo. Tem um termo que ele se utiliza, que é o de nano-racismo, muito parecido com o conceito que a Grada Quilomba usa de racismo cotidiano, que mostra como o racismo está nessas entranhas, nos mínimos detalhes, em um olhar, em um gesto, na solicitação de um documento para poder passar para algum lugar, e tudo isso constitui esse micro-racismo que acaba constituindo a vida cotidiana, a subjetividade, de tal modo que uma das coisas que mina, e através dessa forma de operar, que é a necropolítica, e que mina com, enfim, toda a saúde psíquica do sujeito, é através dessa morte atmosférica. Eu vi um vídeo hoje, uma notícia e consequentemente um vídeo, em que um sujeito, ele é um sujeito negro, soteropolitano, e creio que a questão dele não foi nem por ser negro, mas foi por ser gay. Porque, bom, o homossexual, ele também é o negro, né? Ele tentou entrar em uma loja, em um mercado, em uma rede de supermercados grande, e ele estava com um short curto. E o segurança não deixou ele entrar porque ele estava com um short curto. E falava que, bom, aqui tem crianças, você não pode entrar com esse short curto. Ele falou, olha, mas tem mulheres aqui que tem um short maior do que o meu, menor do que o meu. Você não está deixando eu entrar. E aí, foi uma coisa muito bizarra, porque o segurança insistia. Mas você é homem ou você é mulher? Porque se você falar para mim que você é mulher, aí é diferente. Ele ficou insistindo nessa pergunta. Você é homem ou você é mulher? Você é homem ou você é mulher? Você é homem ou você é mulher? E o cara, lógico, a todo momento ele falava, eu sou homem. Bom, o que tem aí? Primeiro, que esse segurança, abalado na sua masculinidade, não aceita uma outra forma de masculinidade que não seja a masculinidade padrão. Segundo momento, a questão da violência e da nanoviolência, que é, se você falar que você é mulher, eu te deixo passar. Uhum. E era isso que ele estava, de fato, transmitindo, e eu acho que ele deixaria passar. Isso é uma violência enorme. Não porque... Bom, enfim, é uma violência enorme que aí tem a ver também com o Mbembe, que ele vai falar, quando ele discute a ideia de nano-racismo, né? De que é preciso humilhar tanto essas massas indesejáveis, mostrar que, olha, você está dentro, mas você é indesejável, para que você continue sendo um lobo, mas sem pele de cordeiro. E por lobo, aí eu estou voltando ali no começo para falar sobre o Hobbes. O lobo é o homem do... O lobo... o homem é lobo do... Bom, enfim. O homem é lobo do homem. Isso. Porque é isso. O indesejável, ele continua sendo o lobo. Ele continua sendo aquilo que eu projeto da minha própria agressividade, da minha própria animalidade, se podemos falar assim, no outro. Tudo aquilo que é meu, toda a minha agressividade eu projeto nesse outro. Ele é o lobo. Continuo vendo ele como lobo, mas ele vai ter que se vestir como se fosse um cordeirinho para poder entrar no meu espaço. Ele vai ter que ser humilhado e eu vou jogar essa humilhação na cara dele o tempo todo. Então, se você falar que você é mulher, você pode entrar. E aí a humilhação, obviamente, não é por ser mulher, mas esse tipo de masculinidade não é aceita aqui. Uhum. Essa que é a humilhação. Sim.
E você estava falando do trabalho, né, das pessoas trabalharem até a morte aí como uma possibilidade de vida, né? A Colette Soler também traz essa questão no Adventos do Real, né? Uhum, Lá no cursinho lá no cursinho popular que acontece, que tem dentro do núcleo de consciência negra da USP, a gente pensou bastante essa questão assim com a política de cotas, né? A USP foi uma das últimas aí a aderir à política de cotas, e quando a gente vivia dois momentos assim ali, né? De ouvir uhum, esses alunos que entraram, então eles saem desse lugar da exclusão, mas eles uhum, seguem num lugar constantemente da exceção, que é o de estão ali dentro, mas eles não estão. Ainda que passaram, ainda que estejam ali, que concorreram, que fizeram a prova e que tiveram a condição de estar dentro, tem uma questão que você está, mas você ainda está muito aquém dos outros que estão aqui. Então, de ouvir relatos assim de que precisa estudar muito mais porque não domina, por exemplo, as línguas, e aí tem artigos que são em outras línguas. Dentro da faculdade de Direito, aí é um outro coletivo, mas a gente teve acesso a alguns relatos de lá também, em que eles vão dizendo assim, que todos os dias eles são questionados com: você estuda aqui? No intervalo, na entrada, na saída, eles fizeram até uma intervenção, o coletivo fez uma intervenção no pátio, acho que 2 anos atrás, com um monitor, passando o tempo todo fotos de alunos negros com esta frase, porque é o que eles ouvem diariamente, e aí de alguns professores dizerem: mas como é que um aluno de direito que entra na universidade não sabe falar inglês para ler um artigo, né? Como se todos estivessem ali na mesma condição de igualdade, de formação. Então, eu acho que é um pouco isso também que a gente vai escutando aí no dia a dia, do quanto continua nesse lugar de exceção, desta humilhação de ter que dizer para o professor: bom, mas eu não falo francês. Mas como você uhum. não fala? Esse Acho que artigo essa está em pergunta, francês. pois acho que essa pergunta ela precisa ser invertida em 2020. A gente está vendo vários movimentos de questionamento. Tem um podcast que eu escuto, assim, com uma galera da arquitetura e urbanismo, pensando muito à frente, assim, sabe? Da mesma maneira que eu acho que a gente começa a questionar no nosso campo, e esse questionamento eu acho que vai conduzir à devolução dessa pergunta de uma maneira invertida para esse professor, que diz, né? Como você chega aqui sem falar inglês? Que será? Como você, professor, que está em uma universidade pública, sendo pago pelo dinheiro público há 30 anos, não conseguiu encontrar uma bibliografia nas nossas línguas, na nossa língua ou em uma língua mais próxima, como o espanhol, para incluir dentro do teu curso e a partir daí a gente conseguir propor outras discussões que não exclusivamente essa discussão que precisa passar por um lugar francófono ou anglófono. Uhum. Acho que é bem importante pensar nisso, no quanto a gente precisa começar a inverter essa pergunta, né? Até para propor mesmo, para trazer uma questão para reflexão. Porque às vezes eu tenho a sensação de que, claro, num comentário desse tem de uma arrogância enorme aí desse professor, mas acho que em outras situações, com outros comentários, tem também uma coisa do próprio professor não se questionar desse lugar. E talvez seja o momento da gente trazer isso para a questão mesmo, né? Inverter, como você diz, essa lógica. Eu ativei agora os comentários, que a gente deixa desativado aí para ser mais fácil de conduzir. Então, quem tiver comentários, perguntas, pode fazer aqui nos comentários que a gente vai lendo aqui.
Você foi dizendo também um pouco do quanto que tem nuances aí, menos exploradas, talvez, dentro desse conceito da necropolítica, né? Acho que você já trouxe até algumas, você acha que tem outros aspectos aí que é importante a gente pensar? Eu gostaria, eu acho que, bom, enfim, né, até para a gente poder fazer jus ao título dessa live, Necropolítica e Psicanálise, pensar um pouquinho, talvez, a articulação entre a psicanálise com a necropolítica. E eu acho que eu não trouxe, talvez, ainda algo daquilo que eu pensei. Bom, o, a, a Colette Soler, ela também trabalha em diversos textos a questão do traumatismo generalizado, para poder pensar o que são esses grandes fenômenos traumáticos. E esses grandes fenômenos vai incluir catástrofe natural, vai incluir pandemia, vai incluir guerras, vai incluir aquilo que é de uma ordem externa que se abate sobre um grupo de pessoas. E se abate de uma maneira absolutamente real. O incômodo dela, a princípio, é porque isso é tão pouco trabalhado em psicanálise. Porque a gente exclui esse incômodo, que foi o incômodo do Freud, de 1914 até 1939, ou seja, quando ele morre. Da Primeira Guerra Mundial, quando tem esse primeiro grande impacto até o final da vida do Freud, ele teve que voltar continuamente a pensar o que é trauma, o que é neurose traumática, o que é o conceito de angústia. E ela retorna isso já no final do século XX para poder pensar esse trauma, nas palavras de Freud, como aquilo diante do qual o sujeito se encontra sem recursos. Esse perigo diante do qual o sujeito se encontra sem recursos. E ela faz esse caminho, entre outras coisas, para pensar a nossa relação com a morte. E se essa é uma forma, uma modalidade de pensar a relação com a morte, com todas essas catástrofes que nos abatem, eu questionaria por que a gente muitas vezes não toma como traumático o que acontece. A gente vive uma guerra contínua. É uma mortalidade extrema que acontece aqui por conta do Estado. A gente vive uma mortalidade absurda de 1.000 pessoas por dia por conta da pandemia. Por que as nossas respostas não são respostas da ordem de um trauma coletivo? E essa é uma pergunta que me parece que a necropolítica ajuda a responder. Ajuda a responder no sentido de que a necropolítica não é exclusivamente a operação, a produção de mortes. Ela é a produção de mortes, mas é também a produção de um discurso que possibilita com que exista um eu e um outro. Um eu que quer sobreviver e não quer estar colocado nesse lugar improdutivo do negro que pode morrer a qualquer momento, ser violentado a qualquer momento. E existe o outro, aquele que pode ser violentado a qualquer momento. Aquele que nos programas do Datena vai mostrar que merece, inclusive, ser violentado, violado e assassinado a qualquer momento. Então, acho que essa distinção ela é fundamental. Essa distinção e a própria ideia da necropolítica como um tipo de discurso. Não um tipo fixo de discurso, mas um tipo de construção de um discurso que nos ampara, que nos ampara, nos separa desse encontro direto com o real, traumático, e que circula pelos diferentes tipos de discurso de dominação, mestre, discurso capitalista e universitário. Então, talvez a gente precise construir condições de, num primeiro momento, se deparar novamente com o extermínio enquanto algo da ordem do traumático. Para isso, a gente precisa entender, começar a viver uma outra ideia de universalismo,
que não seja o eu e o outro que pode morrer e eu e o meu grupo, que estamos aqui coletivizados por conta da nossa tentativa de sobrevivência, nós protegidos, eles expostos à morte. Uhum. A Renata Rampin comentou aqui que essa inversão aí desse questionamento, né, que a gente propõe aí para a educação, para os professores, que ele também precisa ser feito no campo psicanalítico, né, essa inversão. E que aí eu fico pensando nisso que você trouxe, assim, né, do quanto que o Freud foi se debruçando aí sobre a questão da guerra, o Lacan retoma todos esses textos de guerra, também escreve muito sobre isso, e para além deste momento atual da questão da pandemia e do trauma que isso enfim, está trazendo, pensar o quanto que a psicanálise precisa se debruçar sobre essas questões de raça e de classe, porque também tem algo da ordem do traumático e de uma guerra. Se a gente pensar as periferias de São Paulo, a gente pode dizer que a ditadura nunca acabou, né? E o quanto que isso marca esses sujeitos que vão chegar nos nossos consultórios. Então, como que a psicanálise não tem que se haver com isso? Né? E a Helena pergunta se esse discurso que você traz é um discurso de apagamento do outro. Uhum. Bom, o comentário da Renata, primeiramente, né? Agradecer primeiramente as questões e De fato, eu acho que o campo psicanalítico precisa e já está mais do que na hora de ter que repensar diversos pontos que estão colocados aí e que é urgente dentro das escolas de psicanálise, dentro das universidades. É preciso repensar o que é o analista, como se forma um analista e para atender quem. Uhum. Bom, não dá para fazer isso sem rever profundamente as suas práticas e aquilo que eu sempre falo. A psicanálise é um eterno retorno, né? Não um eterno retorno nietzschiano, mas um eterno retorno àqueles que foram os instauradores da discursividade psicanalítica. Quem a gente escolhe para poder retornar esses instauradores da discursividade psicanalítica? Isso eu acho que é bem importante. E, pelo que vejo, dificilmente se escolhe autores e autoras fora desse cânone. Bom, quais são as políticas para uma diversificação real dos analistas em formação dentro das escolas? E em relação à pergunta da Helena, é um discurso que produz de fato o apagamento do outro. Tem uma frase, eu até postei hoje no Instagram, né, que é da Colette Soler, que o discurso, quando há discurso, é porque a gente já não está no campo de uma total selvageria entre nós, mas não necessariamente para... Pode falar. Você consegue repetir? Porque falhou, pelo menos para mim aqui falhou, eu não consegui pegar o que você citou inteiro. Perfeito. A Colette Soler afirma: quando estamos no campo do discurso, já não estamos mais no campo da selvageria. Quando eu digo que entendo a necropolítica como um discurso, ele é um discurso que possibilita a gente encarar o extermínio do outro como algo ok, e não trazer esse outro para o nosso discurso. Ele é um discurso que serve como tela contra esse real do extermínio do outro. E não necessariamente que a gente quer um diálogo com esse outro.
O texto Necropolítica ele está num livro do Achille Mbembe que chama Políticas da Inimizade. E precisa entender a necropolítica no contexto das políticas de inimizade. Bom, política de inimizade é algo que faz referência a um justo filósofo do direito nazista, que é o Carl Schmitt. Mas tem uma pequena diferença entre o que é colocado pelo Carl Schmitt e o que é colocado pelo Mbembe. O Schmitt entende a inimizade como uma forma de fazer política, uma forma de gestar, de administrar. Mbembe vai trazer a ideia de inimizade para falar não de uma tentativa de uma comunicação e dominação do outro. A inimizade, ela serve para exterminar o outro, não para reconhecê-lo enquanto tal, e a partir daí um discurso de dominação. Serve para exterminar. Ou extermínio de fato, ou extermínio subjetivo, quando há algum discurso, né, um eu e um outro, né, na realidade um agente e um outro, que vai ser para poder instaurar esse nano-racismo, essa atmosfera de morte. Acho que é isso, né? Respondi a questão da Helena. Sim. A Marina comentou que acho que isso é crucial até para a sobrevivência da psicanálise no nosso tempo, né? A questão de outros autores. A Sofia falou que é uma constante tentativa, né, de aniquilamento do outro. Eu acho que, bom, de questões foram essas, né? Mas eu fico pensando que... Oi? Pode falar. O quanto que é urgente, né, para além de, bom, como se fosse pouca coisa, tudo isso que a gente já falou aqui, né? Mas talvez a democratização da psicanálise. Né? Acho que esse é um caminho aí, trazer para a discussão, trazer outros autores, se questionar desse lugar, poder pensar sobre tudo isso que acontece agora no nosso tempo, que a gente precisa se haver com isso, também uma democratização, né? A gente ainda tem uma psicanálise elitista e branca. Sim. Eu concordo contigo. Concordo contigo que, de fato, a psicanálise ela precisa ir se reinventando, né? Eu queria, para finalizar, até pelo nosso tempo, né, acrescentar um último ponto, que é ao traumatismo generalizado, coletivo e tudo mais. Só que a gente... Por quê, né? Bom, que aqui é uma defesa da psicanálise. Estou na mesma linha que você. Qual a necessidade da psicanálise? Porque entre o traumatismo e a produção de sintomas, a produção de um sofrimento, existe um inconsciente. Não é uma tradução imediata. Se há traumatismo, seja ele de qual ordem for, não necessariamente isso vai resultar em um tipo específico de sofrimento. E a psicanálise, ela vem exatamente, primeiro, que acho que tem que reconhecer essa produção necropolítica, para em seguida, no 1 a 1, a gente poder, junto com o sujeito, conduzir a questionar o que desse real que me impactou fez com que esses sintomas emergissem.